Boa noite, irmãos. Eita, como animado, né? Então, boa noite melhor, não? Boa noite. Boa noite. Aí, mostrar ânimo, né? Disposição, alegria. Eu confesso que eu estava esperando que outro irmão mostrasse a mensagem, né? Que eu fosse cantar, tudo bem, isso eu estava esperando. De fato, nós estamos aqui para uma reunião de ação de graças. E essa reunião está sendo realizada porque alguém quer demonstrar, através desse acontecimento, gratidão e gratidão a Deus, né? Então é por isso que nós estamos aqui. O hino que eu vou cantar, eu já tenho cantado em outras ocasiões, que fala exatamente sobre gratidão. E talvez você já tenha ouvido cantar, e você pode acompanhar também o coro, né, desse hino. O título dele é Grato a Ti. E o coro dele diz: mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado ao faz-me Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Então esse é o coro do hino, né?
Então é um privilégio, né, para nós estarmos aqui nessa noite e podemos contar com a presença de vários irmãos aqui juntamente conosco para esses momentos tão importantes, não é? Com certeza nós estamos aqui para, junto com meu pai, né, na parte consanguínea, do meu irmão, na parte espiritual, né, para nós, de fato, agradecermos a Deus por mais um ano de vida que tem dado a Ele, e com certeza esta reunião está sendo realizada por ser um desejo do seu coração de demonstrar gratidão a Deus, né? Porque Deus de fato é quem tem o abençoado até então. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios capítulo 4. Como eu disse no começo, né, eu até vim preparado, porque fui preparado para isso, né? Me falaram para, olha, bem preparado, porque nós temos alguns candidatos aí, mas pode ser que eles não venham, né? E um dos candidatos está presente, então eu fiquei tranquilo quando eu cheguei, né? Quando a Anonias falou que eu ia trazer a mensagem, então aquilo que Deus colocou no nosso coração, nós vamos pensar nessa noite rapidamente. 2 Coríntios capítulo 4, começando a nossa leitura no versículo 7. 2 Coríntios capítulo 4, começando a nossa leitura no versículo 7. Nós temos aqui o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos em Corinto, e ele está, na verdade, falando sobre o caráter, né, do seu ministério, do seu trabalho, da sua disposição. E a partir do versículo 7 ele diz o seguinte: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. O que nos interessa aqui é essa expressão, vasos de barro. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Versículo 15. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graça por meio de muitos. No final do versículo 15, acrescenta algo muito importante: multiplica-se a graça, torne-se abundante as ações de graça. E o final do versículo diz: para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior
se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Estamos certos de que o Senhor vai abençoar esta meditação que nós vamos fazer na sua santa palavra. Amém. O versículo-chave do que eu gostaria de pensar nessa noite, não por muito tempo, mas o versículo-chave é exatamente o versículo 15. Como nosso irmão Donias disse, nós estamos aqui reunidos para uma reunião de ação de graças, né? E quando a gente vai para alguns versículos dentro da palavra de Deus, nós encontramos Deus demonstrando realmente uma importância muito grande ao agradecer, ao ser agradecido. Vamos para Colossenses capítulo 3. Colossenses, mesmo apóstolo Paulo que escreveu aos Coríntios, agora aos Coríntios ele está escrevendo também aos irmãos em Colossos. E no capítulo 3 e versículo 15 diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a qual também fostes chamados em um só corpo. E o final do versículo diz: e sede agradecidos. Seja a paz de Cristo, versículo 16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. O versículo chave do que nós estamos pensando é o versículo 15 do capítulo 3, que ele finaliza dizendo assim: e sede agradecidos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, vem para frente. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, nós temos as seguintes palavras: em tudo dai graças. Em tudo dai graças. E o versículo não termina aí. Ele acrescenta algo muito importante, né? Muito importante. Ele diz assim: esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Efésios capítulo 5. Versículo 18 em diante: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo,
sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Nós temos destacado aí pelo menos 3 lugares dentro da palavra de Deus, onde nós vemos a exortação da palavra de Deus. Deus é quem inspirou estes servos a escrever estas palavras. E nós temos então a exortação de ser agradecido. Nós temos a exortação de em tudo dar graças. E nós temos a complementação do versículo dizendo que esta é a vontade de Deus. Vamos olhar um exemplo em Lucas capítulo 17. Se você não puder olhar, né? Os irmãos estão colocando ali, Lucas capítulo 17. Versículo 11. Apenas um exemplo, né? Para nós termos uma ideia de qual é realmente a vontade de Deus, aquilo que Deus espera de cada um daqueles que são seus servos e que são abençoados por Ele. Lucas capítulo 17, versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-os aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Versículo 15. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram os 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Agora olha a observação que o Senhor Jesus Cristo faz no versículo 18, relacionado com o que nós lemos em 2 Coríntios capítulo 4. Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. O que nós lemos em 2 Coríntios, e tem como, em 2 Coríntios capítulo 4, e tem como trecho principal o versículo 15, e naturalmente o versículo 16, para os nossos pensamentos, nós vemos aqui que o apóstolo Paulo está dizendo, depois dele falar sobre as circunstâncias, né, do seu ministério, ele, quando chega no versículo 15, ele diz assim, que todas as coisas existem por amor de vós. Está falando com os irmãos em Corinto, e naturalmente com cada um de nós que estamos tendo o privilégio de olhar para a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Todas as coisas existem por amor de vós. Por quê? Para quê? Para que a graça, multiplicando-se, para que o favor imerecido de Deus, o favor imerecido prestado por Deus a cada um de nós, como seus servos, multiplicando-se, torne abundante as ações de graça. Torne abundante as ações de graça. Ações praticadas por aqueles que são abençoados por Deus, que são alcançados pela graça de Deus. Ações de gratidão que vão resultar na glória de Deus. Como servo de Deus, como povo de Deus, como pessoas pertencentes a Deus, o desejo que deve haver no nosso coração é exatamente o desejo que houve no coração do meu pai, nosso irmão, de demonstrar através desta ação, desta reunião, a gratidão que há no seu coração pelo que Deus tem feito por ele, trazendo-o até aqui, preservando a sua vida,
dando-lhe saúde, dando-lhe sabedoria, para ser um servo útil nas mãos do Senhor. E a intenção dessa reunião não é glorificar o homem, não é essa a intenção. Nós não estamos aqui para glorificar um homem, não é essa a intenção. Eu tenho certeza que quando ele marcou desejou do coração esta reunião, o desejo do seu coração era de fato honrar e glorificar a Deus através dessa ação. E nós vemos aqui que essa é uma das atitudes práticas que nós encontramos, dentre outras, dentro da palavra de Deus, que resulta em glórias ao nome do Senhor. Não é isso que o versículo está falando? Olha lá, o apóstolo Paulo está falando assim: todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, a cada dia no nosso dia a dia, nós estamos experimentando a graça de Deus, o favor imerecido de Deus. O que seríamos de nós se não fosse a misericórdia de Deus? Nós temos um versículo muito interessante do de Jó, e há uma tradução que diz assim: se Deus pensasse somente em si mesmo, ele recolheria para si o espírito do homem, e o homem voltaria ao pó. Você pode procurar depois, Depois os três amigos de Jó falaram um monte de coisa que não ajudou em Jó em nada. Chegou lá o mais novinho deles, Chegou o mais novinho deles, eu não estou lembrando o nome agora, mas ele chegou o mais novinho deles, que respeitosamente escutou os mais velhos, dando o que eles pensavam, o que eles achavam, por que Jó estava passando por aquela situação. E esse mais novo deles entrou no final da conversa, exatamente para falar alguma coisa, e entre as coisas que ele falou, foi exatamente isso: se Deus se voltasse para si mesmo, algumas traduções dizem assim, se Deus se voltasse para si mesmo, ele recolheria o espírito que ele soprou nas narinas do homem. Naturalmente o homem voltaria ao pó da terra. Mas Deus é misericordioso, O significado da palavra misericórdia é sentimento profundo em relação à miséria. Sim, miseráveis, pecadores. Foi assim que o pecado nos deixou, Naturalmente somos miseráveis pecadores. Naturalmente não amamos a Deus. Naturalmente não buscamos a Deus. Naturalmente não levamos Deus a sério. Isso faz parte da nossa natureza. Para fazermos as coisas erradas há uma facilidade muito grande, mas para fazer o bem não é fácil, não é verdade? Deus, por causa do pecado entrando no mundo, tornou o homem inútil, A palavra de Deus fala isso: todos se tornaram ou se fizeram inúteis. Deus olha para estes inúteis e dispensa a esses inúteis o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia. E nós somos alcançados por essa graça, por essa misericórdia, e nós podemos afirmar categoricamente, espero que todos que estão aqui possam afirmar dessa forma: eu sou o Filho de Deus, eu pertenço a Cristo, pois me comprou, para o seu serviço me consagrou, é Ele quem governa todo o meu ser. Eu entrego a Cristo o meu viver. Se você ainda não fez isso, faça isso, E experimente dia a dia a graça abundante de Deus. E nós vemos isso aqui em 2 Coríntios capítulo 4 e versículo 15. E ele diz o seguinte: olha, a graça multiplicando naturalmente vai tornar abundante as ações de graça. E o resultado disso tudo é a glória de Deus. Uma ação prática
que glorifica a Deus. Nós que estamos aqui, reunidos para esta reunião de ação de graças, com certeza grande parte de nós vamos sair daqui, e se já não estamos fazendo, dando glória a Deus, né? Pelos 80 anos que Ele permitiu ao meu Pai e ao nosso irmão em Cristo. 80 anos. E a intenção dessa reunião não é a glória do homem, mas é a glória de Deus, demonstrando assim o seu agradecimento, a sua gratidão por tudo. É interessante essa expressão, né? Nós temos que ser gratos por tudo. Não é só pelos momentos felizes, não é só pelos momentos de alegria, não é só pelos momentos de saúde, mas também nos momentos de dor, nos momentos de tristeza. Nós precisamos ser gratos em tudo, porque nós somos servos de Deus, e a palavra de Deus diz o seguinte: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, eu tenho que ser grato a Deus por tudo, tudo, mesmo que aos meus olhos não sejam momentos tão agradáveis, né? Eu posso ter certeza de que Deus está no controle de tudo, e o que Ele está esperando de nós é exatamente atos de gratidão que vão levar muitos a glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Eu estava pensando durante o dia sobre atos de gratidão. Já por muitas vezes, eu não sei se eu vou conseguir falar isso, mas já por muitas vezes, às vezes a emoção toma conta, já por muitas vezes, eu fui levado a dar glórias a Deus por ações de gratidão do meu Pai. Muitas vezes. Sabe, experiências que meu Pai conta e que não há outro ato da minha parte senão glorificar a Deus. Experiências que ele passou, e ele tem muitas experiências, né? E de vez em quando nas suas mensagens a gente ouve ele contando algumas dessas experiências. E sabe, nós somos tímidos. E às vezes, por causa da decência e a ordem nas reuniões, nós ficamos envergonhados. Em determinados momentos, nós de fato damos glória a Deus, né? Em voz alta, tem hora que dá vontade de falar e fazer isso lá. Glória a Deus. Amém. Forte. Dentre as experiências, há várias, né? Eu estava lembrando pelo menos de duas experiências. Eu lembro uma ocasião quando meu pai contou durante uma pregação, ele contou que a minha mãe precisava fazer um exame, né? E era um exame não muito barato, e ele não estava em condições de fazer o exame, mas precisava ser feito. E ele, sem condições de fazer, ele esperou no Senhor. E de repente ele recebe a ligação de uma pessoa que eu não gosto muito dessa expressão, nem no nosso meio, né? Não gosto muito dessa expressão, né? Não está mais. Uma pessoa que está numa denominação, mas que é muito querido por cada um de nós. Eu gostava muito quando era criança, e ele vinha na nossa casa, ele cantava uns hinos, né? E
era gostoso ouvir cantar. E esse irmão ligou de uma forma inesperada para o meu pai. E falei: olha, eu senti no coração de fazer de depositar uma quantia. Ele não falou quantia. Eu estou passando as palavras do meu pai, né? Então passou a quantia que ele estava depositando. O pai agradeceu. Depois que ele desligou, ele foi ver quanto que aquele irmão tinha depositado. E era exatamente o valor do exame. Será que isso rendeu para você agora um glória a Deus? Com certeza, não é? A mim me rendeu. Alguns dias atrás, eu estou lá em Araxá, estamos longe daqui, 750 quilômetros. Mas eu tenho o privilégio de assistir aquilo que os irmãos filmam aqui, né, as reuniões. E algum tempo atrás, meu pai estava contando de uma experiência que eu estava junto com ele. Nós fizemos uma viagem grande, né? E quando nós chegamos aqui em Londrina, depois dessa viagem grande, num Fusca, ele foi no centro para fazer alguma coisa no correio, se eu não me engano, e eu estava correndo dentro do carro, né? Eu ainda não, né? Eu continuo novo, mas eu era mais novinho, né? E nós chegamos numa viagem, né? E meu pai foi no centro, acho que fazer alguma coisa no correio, não lembro o que foi. Quando a gente estava descendo aquela rua da Praça Acústica ali, esquina com a Souza Naves, uma mulher veio, bateu no carro, né? E no momento ali, assim, não aconteceu nada ali no momento, houve só uma nada, e a gente veio. Quando ele chegou em casa, estacionou o carro, caiu a roda. Não é isso, cara? Ele contou essa experiência alguns dias atrás, e eu pude lembrar que eu estava lá, né? Dentro do carro. E sabe, coisas assim que às vezes a gente não percebe Deus agindo na nossa vida. E às vezes, por não perceber, não sai de nós, não desperta em nós uma ação de gratidão. Sabe, aqueles 10 leprosos eram pessoas separadas da sociedade. Eles não podiam ter contato com a sociedade. E de repente eles têm o privilégio de aproximar-se do Senhor. E o Senhor então manda eles: olha, vai e mostra ao sacerdote. Isso estava na lei. E eles foram, né? 10 homens leprosos. E sabe, dos 10, o que nós lemos é que apenas um deles voltou. E sabe por que ele voltou? Para dar glórias a Deus. Gratidão. Gratidão. Dar glórias a Deus. E eu tenho certeza absoluta de que a intenção desta reunião é exatamente isso, né? É uma reunião de ação de graças, de demonstração de gratidão, no intuito de que Deus seja glorificado, não é? Nós estamos aqui vendo exatamente, ele completou 80 anos e Deus o tem abençoado, então, né? Deus o tem abençoado. E de fato há no nosso coração, está despertando essa ação de gratidão, deve despertar em nós o desejo de glorificar a Deus por isso, de render glórias a Deus por isso. Deus está esperando isso. Ele está fazendo a parte dele, né? Que é glorificar a Deus através dessa reunião, através dessa ação.
Deus está esperando que nós também o glorifiquemos. Deus está esperando que nós também rendemos Ele glória pelo que Ele é, pelo que Ele faz, pelo que Ele está fazendo, pelo que Ele vai continuar fazendo, não só na vida do meu pai, do nosso irmão, mas também na nossa vida, como servo de Deus. Versículo 15, nós temos outros trechos dentro da palavra